Gente, eu vou falar aqui de uma coisa que desde quando eu era criança, e até hoje acontece, mas era muito mais falado porque na década de 80 teve uma hiperinflação, tá? Tem um nome técnico, né? Mas geralmente eles sempre escondem a realidade do que aconteceu na época de 1980, né? Eu ainda estava ensaiando para nascer, né? Então o que acontece de fato de verdade, né? Eu ouvi muito sobre essa questão de uma hiperinflação, né? Ou seja, o dinheiro perder valor e as coisas do dia para a noite subir o preço, né? Hoje em dia já eliminou bastante por conta que segurou a saída de dinheiro, né? Que é a quebra da hierarquia, né? Então o que acontece? Na mente do brasileiro, desde o início da Velha República, a mentalidade dos brasileiros, que já foi convencido pela centralização do poder, é sempre resolver as coisas pelo dinheiro. Essa sempre foi a mentalidade dos brasileiros. Por isso que quando a gente chega na década de 80, existe uma imprimição de dinheiro, porque aquilo ali era como se fosse o acesso àquilo que a hierarquia de trabalho deles não permitia. Então eles encaravam que o dinheiro seria a solução do problema deles imprimindo. Só que imprimindo dinheiro, o que muitos economistas, ou até a própria linguagem técnica, acaba escondendo, ou no caso do economista porque ele não sabe, é que quando se imprime muito dinheiro, existe uma quebra de hierarquia. Se quebrar a hierarquia, isso gera inflação. Se a pessoa se a pessoa ela combinou receber um valor e ela tem um teto, ela não pode passar daquele teto. Se ela passar daquele teto, ela está quebrando um comando. Se esse comando ele é quebrado, a organização do trabalho coletivo da nação ela passa a perder o controle. Ela passa a perder ali o comando da produção e isso cria uma instabilidade. Então o que acontece? Quando existe uma quebra de hierarquia por fluxo de dinheiro maior, é uma quebra também de comando, tá? Porque está quebrando o funcionamento hierárquico e que cada hierarquia do trabalho, profissional, técnico, graduado, mestrado, doutorado, todos eles têm um tempo certo para receber aquele dinheiro. Se aquele que é o profissional passa a receber igualmente ao mestrado, ele não vai querer ser mandado. Então entende por que acaba sendo uma doença? Porque existe uma desorganização no comando do trabalho e no comando da hierarquia. Entendeu? A hierarquia não é só uma imposição por quantidade de vagas disponível no topo da hierarquia ou de acordo com a posição da hierarquia. Também está relacionado àquilo que o ser humano pode comprar. Tá? Só que a mente de muita gente sempre foi a questão do dinheiro. Como já falei anteriormente, o problema nunca foi o dinheiro. E sim, de fato de verdade, as regras que impedem de você ter uma quantidade de dinheiro, porque se você tiver aquilo que você precisa, você não vai querer trabalhar. Entendeu? Você não vai querer fazer as coisas. Por quê? Porque você já resolveu a sua vida. Então, por você não resolver a sua vida, e depender daquela profissão para tirar tudo aquilo que você não quer fazer, ou você não tem interesse de fazer, você vai passar preso. Preso em deveres e obrigações, por quê? Porque você não sabe. Então você vai ter que tirar daquela profissão que vai ser matematicamente impossível de tirar tudo, né? Porque você tem um teto, tudo aquilo que você não sabe fazer. E a mentalidade do pessoal da década de 80 foi sempre essa, ter dinheiro. Imprimiu tanto dinheiro naquela época que gerou o quê? Uma hiperinflação. Por quê? Gerou uma hiperinflação porque quebrou a hierarquia do trabalho. Que desorganizou a hierarquia do trabalho. E aí, quando desorganiza a hierarquia do trabalho, como cada um é mantido na sua hierarquia, sem ter acesso à hierarquia acima, por conta para poder manter a organização e o funcionamento da cooperativa, aí passou aquele pessoal a ter acesso àquilo que não é devido. Se o pessoal passa a ter acesso àquilo que não é devido, porque justamente se ele tiver ele não vai querer trabalhar, isso gera o quê? Uma desorganização. A grande chave para finalizar aqui esse raciocínio para você entender é que se você tiver aquilo que você precisa suficientemente, você não vai querer se submeter à relação hierárquica da escassez.
a imposição que os outros têm que mandar o que você vai fazer, quanto você vai receber, qual vai ser a sua jornada de trabalho, qual vai ser o seu vale alimentação. Você não vai querer se submeter a uma externalidade de outras pessoas. Por quê? Porque você tem. Tá? Esse vídeo vai ficar meio longo, mas é para você entender. Eu botei aqui a última foto porque eu sou uma pessoa que gosta muito de matemática, né, gente? Desde criança eu sempre gostei de matemática, porque matemática te abre muita porta, né? Qual é o efeito, tá, dessa mentalidade que ela vem desde a Velha República e até hoje isso acontece, tá? E para muita gente, no meu ponto de vista, eu vejo que não tem muita cura, não tem muita solução, não tem muita mudança. Por quê? Porque o poder público ele centralizou as decisões. Ele é, no fato de verdade, aquele que comanda a nação. Que na realidade é uma distorção de realidade. Quem deveria comandar o poder público é a gente. A gente que são os contribuintes. Mas a organização do trabalho ela cresceu tanto que ela inverteu a posição. Ou seja, ela passou a mandar na gente. Então, desculpa, tá, gente? Barulho aqui de carro, né? Meia-noite, né? Mas vamos lá. Então, o que acontece de fato de verdade? Se a gente é o que deveria mandar, mas ela se tornou tão forte que ela inverteu a posição, ou seja, ela ganha muito mais do que aquele que contrata, né? Vamos dizer assim, teoricamente. O que aconteceu de fato de verdade? Ela conseguiu capturar, através da geração, se você se ligou no primeiro raciocínio, você vai agora conectar, uma fonte de arrecadação hereditária, que passa de pai para filho. Então você vai ensinar o seu filho um dia a procurar uma profissão, o seu filho vai ensinar o próprio filho dele a procurar uma outra profissão. Ele conseguiu, através da fragmentação do trabalho e de estimular as pessoas a aprender a fazer suas próprias coisas, uma fonte hereditária de arrecadação. E que dificilmente as pessoas vão sair dessa mentalidade porque elas entendem que a vida normal é a pessoa ficar fragmentada dentro de uma profissão durante 30 anos. Para o poder público, a melhor coisa que existe, porque ele garantiu ali a vida toda de um ser humano como uma arrecadação para os cofres dele. O camarada que sai da questão do trabalho fragmentado e passa a fazer suas próprias coisas, para ele é ruim. Não ganha R$1. Entendeu? E para aquele que vai aprender a fazer suas próprias coisas como eu, é o melhor negócio. Por quê? Porque eu não vou passar a minha vida toda trabalhando por aquilo que é a minha obrigação fazer. Eu tenho que fazer. O fato de eu não fazer, isso não exime eu de não ter que trabalhar para poder ter. Ele criou uma distorção de realidade. Muita gente olha assim e fala, pô, mas é difícil aprender a fazer minhas próprias coisas, consertar, reparar, resolver essas coisas. Só que, quando o poder público ele lançou a proposta para o pessoal morar na cidade urbanizada, ele vendeu uma ideia de modernidade e praticidade, sendo que o fato de você não querer fazer suas próprias coisas não significa que dentro da sua profissão você não vai ter que trabalhar para fazer aquilo que você não sabe fazer. Ou seja, dentro daquele salário, tudo aquilo que você não sabe fazer, você vai ter que tirar daquele salário. Só que ele criou uma desconexão na mente das pessoas. Muita gente fala, não vou fazer porque dá trabalho, é difícil, aquela coisa. Amigos, não tem conversa. Se você não quer fazer para você mesmo, lá na profissão você vai ter que tirar para você poder ter. Não existe esse negócio que você não vai fazer. Você vai fazer de uma forma ou outra. Só que você não tem consciência disso, porque para o poder público dar essa consciência para você, seria perda de controle de comando da cooperativa. Por que eu coloquei esse relógio aqui, que ele é bastante simbólico, e até falei da matemática? Porque a consequência da moeda fraca, a consequência de você não poder recusar, negar as condições de salário, as condições do seu valor de trabalho,